amigos e amigas, de volta aqui mais uma vez no nosso programa Alquimia, hoje para conversarmos sobre um tema muito interessante, que são as doenças mentais. E para isso, hoje estamos aqui mais uma vez, o nosso parceiro de programa, na verdade, Adenauer Novaes, que é psicoterapeuta, psicólogo e certamente pode dar boas contribuições para esse tema de hoje. Olá, Adenauer. Olá, amigo. Para mim é sempre um prazer estar conversando sobre esses temas fronteiriços entre a psicologia e o espiritismo, em particular sobre doenças mentais. Bom, um tema que lhe faz parte do seu cotidiano, você como psicólogo, terapeuta, certamente espero que a gente possa até começar talvez sobre alguns casos que você quiser trazer para a gente ilustrar esse tema. E eu começaria lhe perguntando, Adenauer, existe uma mente, a gente poderia definir uma mente sã? Existe um conceito de normalidade mental antes mesmo da gente falar sobre a doença mental? Não, sempre se falou em normalidade, mas não há critérios que se definam o que é ser uma pessoa normal, já que nós podemos encarar um indivíduo, perceber um indivíduo a partir do ângulo espiritual, psicológico, social, emocional. Então, a partir daí, para você encontrar parâmetros bem definidos de normalidade, é extremamente difícil, já que todos nós temos esse ou aquele déficit numa dessas dimensões. Mas não ser considerado uma pessoa normal não quer dizer que haja uma patologia, que a pessoa seja doente. Isso. Não ter esse critério de normalidade não enquadra ninguém como portador de um transtorno psíquico. Essa pergunta ela é bem pertinente porque a gente nota uma certa dificuldade hoje em dizer de vida, há uma certa banalização e vulgarização das questões dos transtornos psíquicos, que é a palavra técnica mais usada hoje, né? Não se fala mais de loucura, né? O conceito de loucura ele foi usado... Não existe mais, foi usado até o século XX, até o início do século XX. Mas é importante a gente entender que pode ser considerado normal, absolutamente normal, um indivíduo ter este ou aquele transtorno psíquico. Sim. Ter uma depressão não significa que a pessoa tem uma doença mental que deva ser considerada anormal. Está dentro da normalidade nós temos um ou outro transtorno psíquico. Agora, existem transtornos psíquicos graves que causam prejuízos funcionais. Isto é, a pessoa não funciona bem na sociedade. Então, isso eu chamaria de um transtorno mental incapacitante ou que torne o indivíduo com dificuldade de adaptação social. Mas a grande maioria dos transtornos psíquicos, o ser humano possui, mas ele tem uma facilidade de se adaptar socialmente. Então, em certa medida, as pessoas apresentam ou podem apresentar um conjunto de sintomas de um transtorno e isso não ser caracterizado propriamente uma doença mental. Seria isso para ficar claro para as pessoas que estão nos assistindo? Sim, com certeza. É importante também a gente saber que todo diagnóstico de doença mental é reducionista. Reduz o indivíduo a uma ideia, a um conjunto de sintomas. Na realidade, nós não podemos ser enquadrados como pessoas portadoras de uma determinada doença, mas sim nós possuímos sintomas que, no seu conjunto, caracterizam uma doença. No entanto, o indivíduo não pode ser reduzido àquela caracterização. Existe uma relação de doenças, chamada Catálogo Internacional de Doenças, chamado CID, CID-10, CID-11, que está na sua 11ª conferência, que relaciona todas as doenças do mundo, as conhecidas. E tem um capítulo das doenças chamado de doenças mentais, comportamentais e mentais. Bom, mas nós não devemos enquadrar as pessoas numa classificação de doenças. Nós, seres humanos, possuímos sintomas que podem ser entendidos para efeito de diagnóstico e de tratamento como sendo uma doença mental. Porque na história da humanidade, né, voltando um pouco a essa questão desse conceito de loucura, que era um termo realmente muito utilizado no passado, onde você tinha essa questão dos extremos, né? Então o indivíduo era normal, era louco, uma coisa meio assim, como se não tivesse gradações aqui. Sim. Então essa loucura clássica que a gente encontra nos livros, na história, ela era definida, quais eram os parâmetros para
no passado, dizer que o indivíduo era louco. No passado, o que era loucura, a ignorância humana caracterizava como influência demoníaca. A loucura seria Então tinha esse componente. Tinha esse componente religioso, okay. teológico, por falta de conhecimentos em que a humanidade estava. Isso antes do século XIX, antes do século XX, ainda no século XIX se chamava loucura. Ainda no século XIX. 1850 se achava que as pessoas podiam ficar loucas. Século XX não, já se tinha uma avaliação, os sintomas que definiam tipos diferentes de transtornos, mas antes disso eram loucos. Existiam os manicômios, existiam os hospitais de internação para loucos, chamados alienados, né? Bom, mas a partir do século XX desapareceu a loucura, surgiram os transtornos, a classificação internacional. A partir do século XX. Classificação internacional de doenças. E embora essa classificação começou no século XIX, no final do século XIX, 1875 se começou a classificar, mas oficialmente no século XX, a partir de 1900, 1910, a classificação de doenças. Então o conceito de loucura desapareceu. Era antes creditado a influências demoníacas ou o indivíduo tinha alguma disfunção cerebral. Pensava-se que também que loucura era um problema químico, problema neurológico. No entanto, já se sabe que há doenças mentais provocadas por problemas neurológicos e há doenças mentais que não têm componente neurológico, são completamente abstratas, psicológicas. Você me fez lembrar agora de um filme que é muito famoso, de Jack Nicholson, Estranho no Ninho. Estranho no Ninho. Onde o indivíduo ele se faz passar por um louco e vai para fugir, acho que ele está com um problema na justiça, salvo engano, ele vai se faz passar por louco e lá começam os tratamentos, a lobotomia. Lobotomia, que hoje não se pratica mais. Choque. Né? Hoje ainda se tem o que é chamado de eletroconvulsoterapia, ou choque elétrico. Né? Parte dessa premissa que é uma questão uma visão mecanicista do problema. Física, né? Mecanicista, neurológica, cerebral. No entanto, há transtornos psíquicos que não têm nenhum componente cerebral. Muito embora algumas medicações atuam no cérebro contendo os sintomas. Sim. Contendo, mas não resolvendo as causas nem curando o indivíduo. Recentemente eu queria trazer até esse caso para ilustrar, você até sabe disso, uma pessoa próxima à minha convivência que não apresentava nenhum quadro aparentemente de nenhum nível de transtorno, né? É uma pessoa que eu realmente conhecia, e de repente ela foi tomada por um surto psicótico. Assim, muito rapidamente esse surto se instalou. Eu estou tomando esse caso como exemplo porque certamente alguns que estão nos assistindo podem ter histórias semelhantes de situações de pessoas que apresentam um comportamento dentro dessa normalidade que você coloca e de repente entram repentinamente num surto, saem do normal e entram num quadro psicótico. Isso realmente é possível? Quais as matrizes de um comportamento como esse? Um dos transtornos mentais mais graves e bem caracterizados é a psicose. A psicose é um transtorno grave que se caracteriza principalmente por um delírio bizarro, por uma imaginação que foge de qualquer lógica humana. Então isto é típico da psicose. E em geral, eu diria que 100% dos casos, 100% dos casos de psicose advém de um problema de obsessão espiritual. São provocados por uma obsessão espiritual. Muito embora a causa esteja no indivíduo. Okay. Mas esta causa é exacerbada, é acionada espiritualmente por uma obsessão. Então, os casos de psicose, surtos repentinos ou não, se devem à chamada obsessão espiritual, geralmente por fascinação. O indivíduo é fascinado. Ele é induzido a acreditar numa coisa que não é real e tira ele da realidade por conta de uma culpa. Então, na matriz, já que você perguntou, na matriz da psicose está uma culpa, uma necessidade de redenção.
Culpa E aí, profunda, uma né? culpa Uma coisa profunda assim de outra vida. que se acha rapidamente Às vezes você acha, às vezes o indivíduo cometeu um pequeno delito. Atualmente eu atendo um homem que ele teve um surto psicótico quando ele soube que ele tinha provocado, não intencionalmente, um aborto. Porque ele, conversando com a namorada, Sim. ele disse a ela que se ela engravidasse, ele era a favor de tirar a criança. Pois bem, ela engravidou, não disse a ele e tirou. Um ano depois, ela contou para ele que tinha feito o aborto, graças à opinião dele. Ele se sentiu culpado. E esta culpa associou-se a culpas kármicas dele, provocou um surto psicótico. A questão é que terminou encaixando aí com o Encaixando passado, né? com o passado. Outras vidas, talvez. Questões até mais graves relacionadas a esse tema. E aí a coisa dispara mesmo. Agora, é importante a gente saber que o espírito, a individualidade, não adoece. O adoecimento vem de uma dificuldade de adaptar o pensar à realidade. Uhum. O adoecimento ou a doença mental Ok. não é uma ferida no espírito, não é um vírus no espírito, não é um mal no espírito. É, na realidade, uma dificuldade da sua consciência, da mente, se adaptar a uma realidade. Esse choque entre a mente e a realidade, a consciência e a realidade, é que a gente vai identificar a doença. A doença é esta, a doença mental é esta diferença entre adaptação à realidade e a realidade em si com a consciência. Então, assim, naturalmente na nossa conversa vão surgindo as questões da relação causal, do espírito nos processos, né, de doenças mentais, né? E essa questão aí nos faz pensar o seguinte: o grande avanço que a gente pode ter na abordagem dessas doenças é a inclusão cada vez mais e a admissão desse fator do espírito como elemento causal desses problemas e a abordagem integrar esse conhecimento. Sim, eu considero que parcialmente você tem razão. A percepção de que há influências espirituais que provocam ou exacerbam doenças mentais seria um grande avanço. É algo novo e que é importante para o estudo das doenças mentais, para o tratamento das doenças mentais e para a cura, essa visão espiritual. Mas é importante também assinalar que o indivíduo que tem, por exemplo, um surto psicótico, ou o indivíduo que tem esquizofrenia, ou o indivíduo que tem um comportamento dissocial, ele precisa ser contido, até para a proteção dele. O indivíduo que por uma doença mental tem a vontade de se matar e tenta realmente o suicídio, esse indivíduo precisa ser contido. Mas contido de que forma? O indivíduo que tem um comportamento dissocial, portanto um comportamento marginal, ele precisa ser contido. Mas contido de que forma? O indivíduo que tem uma doença como a pedofilia... Antigamente essa contenção era sanatórios. Exato. Hoje você tem substâncias químicas que atuam no componente chamado cérebro, responsável pelo comportamento motor, pela ação do indivíduo. Então você tem certas substâncias químicas que contêm o indivíduo. Então digamos assim, a droga metaforicamente o sanatório moderno? É um mal, mas resulta num bem que possibilita um tratamento. Um tratamento psicoterápico, um tratamento espiritual. Porque o sanatório clássico, você como terapeuta, você acha que isso se encaixa hoje com uma... Eu considero que o sanatório também é um mal, mas por enquanto necessário por conta de uma população que tem dificuldade de manter um doente em casa. Então, por enquanto, é uma contenção necessária, mas que tende a desaparecer. E é ideal que não venha a existir, que o indivíduo seja tratado no seu meio, no seu ambiente familiar. Mas há doentes e doentes, há famílias e famílias. Nem todos têm condições e capacidade de
suportar certos doentes Então mentais. deixa eu ver se eu entendi. A droga em si para o sujeito psicótico, esquizofrênico, ela não é ela que vai resolver. Ela representa uma contenção de segurança. Um tipo de tratamento enquanto auxiliar. Você faz a abordagem no elemento causal. Exatamente. Então a droga ela pode ser útil como a contenção física, ou internamento pode ser útil. Mas nenhum dos dois é suficiente para a solução dos problemas mentais. Porém, eu não recomendo que as pessoas tomem qualquer substância para qualquer transtorno psíquico, porque é um abuso. Muita gente toma remédio para transtorno, por exemplo, de depressão ou de ansiedade, sem a menor necessidade, quando o próprio indivíduo poderia, a partir de uma educação emocional, resolver aquele conflito sem precisar de uma substância química. Então, há substâncias e substâncias, e é preciso entender que elas só são necessárias em processos mais graves, que põem em risco a vida da pessoa, que dificulta a adaptação da pessoa à realidade, que traz prejuízo funcional. Então a droga pode ser útil, mas em poucos casos. Tá. Vai ficar um momento didático aqui, alguns dos transtornos assim que são muito falados e é bom ajudar as pessoas a definir. Vamos definir o que é um neurótico. O termo neurótico Ou ele não é usado, não existe. Só na língua comum, né? Na língua comum. Tá neurótico. Todo mundo é neurótico na língua comum, mas tecnicamente não é mais usado. Não é mais usado. Não existe a neurose. Não existe. Não existe. Hoje se fala em transtorno psíquico. Então existem vários transtornos psíquicos. Hoje se fala em transtornos mentais, não se fala em neurose. A psicose é um transtorno psicótico. Tá? Então você não fala mais em neurose. Então vamos lá. O psicótico é aquele indivíduo que tem um delírio bizarro. O esquizofrênico é alguém que tem uma cisão na sua identidade pessoal. Uma cisão do eu. São questões distintas, porque tem muita gente que pensa que tem pessoas que pensam o seguinte: a psicose é um estágio, a esquizofrenia é um outro estágio. Não, são questões distintas. Distintas, embora em geral o esquizofrênico tem surtos psicóticos. Mas o psicótico dificilmente ele é um esquizofrênico. Então a esquizofrenia é uma doença grave, é uma doença difícil, muito comum nos homens e começa em geral na adolescência. A psicose é uma doença que não tem gênero, não tem idade, pode acontecer a qualquer época, basta que o indivíduo tenha um delírio bizarro. A gente tem casos, inclusive, a gente tem um filme, eu estou com os filmes na cabeça, a gente começou a conversar sobre filmes, um indivíduo que ganhou o prêmio, porque me parece que a esquizofrenia, ela permite, se é que se pode dizer assim, que o indivíduo tenha uma atuação em determinada dimensão da vida dele, até de excelência. Então nós temos um filme, que eu me esqueci, Mente Brilhante, que o indivíduo é esquizofrênico e ganha o prêmio Nobel, acho que de economia, se não me engano. Como isso é possível? Veja, o fato dele ter um diagnóstico de esquizofrenia não significa que ele esteja incapacitado para desempenhar qualquer função. Como o psicótico já seria um pouco mais complexo. Como ele disse, o diagnóstico é reducionista. Não adianta você dizer que ele é esquizofrênico e rotular ele como a totalidade dele ser a esquizofrenia. Ele tem sintomas que se enquadram nesse tipo de doença. Mas ele é um indivíduo que tem a integridade das suas funções, do seu raciocínio, das suas emoções. Então, não vamos restringir o indivíduo ao que foi classificado como doença. Então, ademais, a esquizofrenia é um espectro. Não há um tipo só. Vários tipos. Ainda tem essa. Ainda tem isso. São vários tipos de esquizofrenia. Né? Então você vai ter indivíduos que são esquizofrênicos que não têm condições nenhuma de conviver em sociedade. Então você não pode enquadrar a esquizofrenia como sendo a totalidade dele. Ele tem uma problemática que o incapacita a viver em sociedade. Esses quadros que muitas vezes nós vemos aqui na nossa cidade, em algumas cidades aqui, o louco da rua.
Né? Fulano é maluco, que tá ali, fica nu, ou fica num personagem, ou tem umas conversas. É possível dizer assim que em geral ali é um quadro de um determinado problema, ou realmente é difícil? Não, aí você esse é difícil, aí você tem que avaliar caso a caso, entender que há ali uma problemática, primeiro, social, Sim. daquele indivíduo, Uhum. Há um drama familiar daquele indivíduo, Tá. para ele estar ali na rua sozinho. Okay. Então há um drama social, há um drama familiar e há uma patologia psíquica. Agora precisa saber qual. Qual? Ele pode ter tido um simples transtorno de ansiedade e está ali na rua. E não ser esquizofrenia, nem psicose, nem nada. Então, é preciso avaliar primeiro antes de dizer que você é um louco na rua ou é um esquizofrênico. Não. Eu acho que toda cidade tem um assim famoso, inclusive, né? Na minha cidade tinha uns personagens assim que... Sim. Às vezes até tinha um que ele achava que era dono da cidade. Sim. Então ele conversava com as pessoas, né? Então ele era dono, mandava fazer isso, mandava fazer, e conversava com as pessoas se divertiam com ele. E ele morava num cantinho lá na rua, e era um negócio interessante. Aqui teve aquele caso também famoso, aquela senhora que morava na rua Chile. A dama de roxo, né? Que também tinha um quadro. São casos pitorescos que... Tem que se avaliar caso a caso, não se deve rotular. Não dá para enquadrar isso aqui. Não dá. E é psicótico, que é esquizofrênico, que é isso e aquilo. A gente tem também no meio artístico, né, Denal, também muitas expressões assim que fulano as pessoas costumam colocar como personalidades com algum nível de loucura. Esquizotípica, como Van Gogh, por exemplo. Você tem Van Gogh. Você tem para trazer mais perto o Michael Jackson, que tinha um comportamento que as pessoas questionam. Excêntrico. Você diria que ali tem um quadro transtorno mental? Ele não tem um transtorno mental. Pelo que conheço publicamente ou através da mídia, não, um indivíduo excêntrico. Você não pode dizer que ele tinha qualquer transtorno mental. Por exemplo, eu já vi, é engraçado, o Tim Maia, que não era lá um cara, digamos assim, normal, falando que João Gilberto era esquizofrênico. E o depoimento dele, João Gilberto é esquizofrênico. Não. Você crê nessa tipo de... Não, essa tipificação ela é equivocada. Nem tampouco o próprio Tim Maia pode ser enquadrado nisso. No caso de Tim Maia, eu prefiro dizer que o uso de substâncias psicoativas pode ter alterado o comportamento dele, porque ele usou muito tempo substâncias alucinógenas. Então isso pode ter alterado o comportamento dele. Ele se enquadraria numa categoria de transtornos psíquicos que resultam do uso de substâncias psicoativas. Mas o caso de João Gilberto, não. Ele era um indivíduo também esquisito. Ele ainda né? Esquisito. Tá morando lá no Copacabana, né? Esquisito, tal, tem um comportamento assim meio excêntrico. Recluso, né? Recluso, mas não dizer que ele tem um transtorno mental, não. Como a minha experiência é de consultório e de centro espírita, é muito comum a necessidade dos profissionais de estabelecer uma diferença entre o que é um transtorno mental psicológico e o que é um transtorno mental provocado por influência espiritual. Pela minha experiência como espírita, é possível identificar quando há interferência espiritual. E, em geral, o delírio ele é importante identificador da obsessão espiritual. O delírio, mesmo que não seja bizarro. Você vê uma pessoa com uma mania, uma pessoa com alteração acentuada de tônus vital, desconfie de influência espiritual. Ou com qualquer tipo de delírio, ali tem a obsessão no meio. Pois então eu diria realmente que esse seria o grande avanço que a gente poderia ter na área, seria a incorporação desses conceitos, fora de um viés religioso, evidentemente, num viés científico, né? Estudar o elemento causal, o fator do espírito como o elemento causal do transtorno e também dessas influências que terminam contribuindo. Eu acho que a psiquiatria e a psicologia clínica vão evoluir para esta inserção desse elemento. É inevitável, porque acho que a força do fato levará, né, realmente a essa conclusão. Sim. É uma questão de... E principalmente quando se tirar esse viés religioso que termina dificultando... dificultando o estudo, embora facilite o tratamento. Facilita o tratamento, mas dificulta a aceitação acadêmica. Exatamente, é isso aí. Pois a gente deu aqui uma pequena contribuição no tema, acho que você que nos assistiu pode ter pego alguns elementos, certamente um tema como esse extremamente vasto,
a gente jamais esgotaria aqui num único programa. Nosso objetivo era trazer algumas luzes e se ficou faltando alguma coisa aí essencial e uma conclusão final que você pudesse falar para os nossos espectadores, você pode fazer essa colocação agora. Não, dizer que a doença mental não é nenhum bicho-papão, todas elas podem se ter um tratamento adequado, fundamental que esse indivíduo portador de qualquer que seja o diagnóstico, qualquer que seja o transtorno, fundamental que ele busque auxílio profissional. Esse auxílio profissional, em geral, advém da união de fatores ou a união de experiência com o psiquiatra, experiência com o psicólogo, profissionalmente. E que ele busque também um auxílio espiritual. Nunca é demais, nunca será em excesso ele buscar uma ajuda espiritual, em particular no espiritismo. Pois é, continue acompanhando aqui o programa Alquimia pela nossa TV Harmonia. Baixe o aplicativo também no seu celular para que você possa ter esses programas disponíveis em tempo real, a hora que você quiser, na sua mão. E até o nosso próximo encontro.